Você sabe identificar quando um animal sofre por maus tratos? E como denunciar esse crime que é previsto pela lei brasileira? Hoje aqui no canal Pet no Excel, nós vamos conversar com a médica veterinária, professora e pesquisadora Mariana Zanin, que também é patologista e trabalha com medicina legal para falar sobre os maus tratos aos nossos animais. Oi Mariana, muito obrigada por participar aqui com a gente, principalmente para falar sobre maus tratos nesse mês tão importante que é o Abril Laranja, no qual nós estamos trabalhando efetivamente contra esse tipo de situação. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite para falar desse assunto tão importante, tão necessário, né? Então, parabéns pela iniciativa de vocês para a gente poder ter essa oportunidade de levar essas informações para o público. A gente está cansado de ver notícias sobre maus tratos com animais, infelizmente, mas também existe uma correlação no maus tratos humanos. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Realmente, alguém que maltrata um animal, ele potencialmente pode também ferir a outras pessoas? Sem dúvida, essa é o que a gente chama de teoria do link ou teoria do elo. Esse assunto é muito mais estudado nos Estados Unidos desde 1960. Na década de 60, começaram estudos que começaram a trazer dados, levantar informações realmente importantes sobre essa relação, onde a pessoa que maltrata o animal, será que ela maltrata um ser humano? Será que ela se torna, principalmente no comportamento de crianças que maltratam animais, tendem a se tornar adultos violentos, seja com adultos mesmo, com outras crianças, com idosos, que é o que a gente vê acontecer hoje. Então, essa teoria tem sido trazida e estudada aqui para o Brasil também, e vários pesquisadores, tanto de N áreas diferentes, porque é um assunto multidisciplinar, então da psicologia, da sociologia, da psiquiatria, da medicina veterinária, todos juntos em busca de identificar essa relação e poder difundir esse conhecimento para as pessoas, até para que a polícia, a nossa polícia hoje, consiga trabalhar na prevenção primária, né, de identificar realmente o crime contra o animal como forma de prevenção do crime contra pessoas, né? Então, essa busca de vamos punir os crimes contra os animais, por favor, não fechem os olhos para os crimes contra os animais, porque assim a gente vai estar protegendo as pessoas da comunidade. Então tem um link fortíssimo, realmente. Nós temos alguns dados que, infelizmente, estima-se que apenas 1% dos casos acabam sendo denunciados, né? Mas a gente percebe que de 2017 a 2019 aumentou 64% das denúncias pelos canais que nós temos aí para denúncia contra maus tratos. E até você nos passou esse dado, Mariana, que eu achei bem interessante, que em 2020 era mais ou menos 590 casos denunciados por mês, e em 2022 fechou com 1.094 casos denunciados ao mês. Então a gente vê aí que quase dobrou essa conscientização da população em estar denunciando, né? E você acha que realmente as pessoas estão mais conscientes de que tem que denunciar os maus tratos aos animais? Sim, as pessoas têm se tornado mais ativas nesse ambiente, sabe? As pessoas e as redes sociais contribuíram muito com isso, porque as pessoas começam a olhar e perceber que deixar o cachorro preso o dia inteiro no fundo do quintal, numa corrente curta, deixar o cachorro sem água durante o dia, deixar o animal sem acesso à rua ou punir o animal violentamente porque ele estragou algum item, algum objeto da casa, elas têm começado a entender que isso não é normal. E antigamente, infelizmente, a gente sabe que isso era tido como comum. Estar acorrentado, né? Estar acorrentado. Normal. Ou um vizinho ouve o choro do animal, ouve nitidamente que tem alguém batendo no animal e entendia isso como ok, é normal, tá tudo bem. E não faz parte. Faz parte, é assim mesmo. E com essa difusão desse conhecimento sobre violência animal, as pessoas estão cada vez menos tolerantes a isso. E isso é maravilhoso.
Porque a gente entende que a força da comunidade é muito importante para que o poder público tome atitudes, para que pressione o poder público a implantar, modificar leis, cobrar, né, movimentar a força policial para isso. Então hoje a gente tem delegacias nas cidades já voltadas para o atendimento contra crime ambiental, contra maus tratos animais, tanto para animal doméstico quanto para animal de produção, para animal selvagem. Então as pessoas sim estão mais conscientes e estão contribuindo muito com a necessidade da polícia intervir de forma mais severa nesses casos. O principal canal de denúncia, principalmente quando a gente fala em maus tratos humanos, é o Disque 100. Para animais, a gente vê uma grande difusão de informação falando sobre o 181, que é para a Polícia Civil, e existe também outras formas da gente denunciar? Sim, a Polícia Civil atende a comunidade no geral para qualquer tipo de denúncia. Então, a denúncia a maus tratos animais também faz parte. O cidadão, ele tem o dever de denunciar esses maus tratos e, se ele quiser ir presencialmente a uma delegacia, e quanto mais dados sobre essa denúncia ele tiver, melhor. Vídeos, fotos, áudios, né, que ele consiga ter para chegar e apresentar para a polícia. Olha, eu tenho essa denúncia e eu tenho esse material que comprova que está realmente acontecendo maus tratos no meu vizinho, por exemplo, e eu quero denunciar. Então, um boletim de ocorrência vai ser registrado, um inquérito vai ser instaurado e é dever da polícia levar para frente essa investigação, como toda e qualquer investigação. Lembrando que a importância da denúncia dos maus tratos não é só em relação aos animais, é um meio de proteção contra pessoas, né? Contra violência contra pessoas. Então, é extremamente importante. A gente sabe também de algumas ONGs, né, que acabam auxiliando até a pessoa identificar se aquilo é maus tratos ou não. Então você pode procurar as ONGs da sua cidade para tirar alguma dúvida e também conversar sobre. A gente também pode pensar nos animais, né, porque a gente fala sobre os maus tratos a pets, por exemplo, animais de produção, mas também a gente tem o tráfico de animais, que é um assunto que a gente pode abordar até em uma outra pauta, principalmente dos animais silvestres. Sim. Que também podemos realizar essa denúncia através do IBAMA, né, sobre infelizmente, essa tendência das pessoas quererem ter e acabar tendo animais que não são legalizados. E também, por exemplo, na sua cidade pode ter alguns locais específicos para algumas denúncias para animais silvestres, como aqui em Londrina a gente tem a Força Verde, né, para fazer essa denúncia. Você também procure, né, aí dentro da sua cidade quais são esses canais para você não deixar quieto mesmo. Realmente a gente tá aqui para falar a importância da gente denunciar. Mário, o papel da identificação desses maus tratos pelo médico veterinário, ele é essencial e também um dever, né, nosso, né, como você tinha comentado sobre esse animal que chega, a gente saber se está passando por maus tratos, as pessoas saberem se é do vizinho, mas o médico veterinário, ele também ali dentro do seu atendimento de rotina, ele precisa identificar. Como que a gente pode, o que você aconselha para o nosso colega médico veterinário, como ele identifica se é maus tratos ou se esse paciente ele chegou e aquelas condições que ele está tendo é por uma doença? Olha, Fabi, o veterinário é um profissional de extrema importância na identificação desses maus tratos. Talvez seja a pessoa mais capacitada para fazer isso. Ele que recebe o animal no seu consultório, né, num hospital, e ele que vai poder identificar essas lesões desse animal ou até distúrbio de comportamento, porque nem sempre, pessoal, o animal que sofre maus tratos tem lesões que são abertas, tem lesões que são visíveis. Muitas vezes as lesões são psicológicas, são de origem psicológica e o animal manifesta distúrbios de comportamento que podem ser identificados numa consulta também. Então, o veterinário precisa ter ciência de que é dever dele denunciar, é dever dele orientar os tutores em relação às consequências de um crime de maus tratos, porque, infelizmente, existem casos onde algumas pessoas praticam maus tratos de forma inconsciente. Sem saber que precisa dar uma alimentação, sem trocar água, parece que é uma coisa tão assim
a pessoa deixa lá uma semana a Exato. água no potinho, o animal acaba não se hidratando, sem saber que tinha que trocar mais vezes ao dia. Perfeito. A gente entra numa discussão sobre empatia, né? Às vezes o tutor não é capaz de se colocar no lugar do animal e entender que aquele tipo de alimentação, aquela água que está ali há 3, 4 dias parada, será que ele beberia essa água? Né? Ah, mas eu não sou como o animal, mas você é um ser vivo assim como ele que precisa se hidratar. Então, o veterinário dentro da clínica, na oportunidade única que ele tem de fazer uma anamnese, uma conversa com o tutor, ele tem oportunidade ímpar de orientar esse tutor. E nós, veterinários, temos uma função muito importante de educação para a comunidade, né? De proteção, de orientação, de informação, de dizer que, olha, isso é um comportamento que não é aceito, isso é maus tratos, a consequência disso é tal situação. Então, os médicos veterinários precisam se preparar melhor para essa ação e precisam, sim, despender o momento da consulta para essa conversa mais investigativa com o tutor, para entender se o tutor se contradiz em relação àquela lesão do animal. É que ele caiu da cama, é que bateu o portão em tal lugar, mas foi sem querer. Será que isso é verdade? Como que tá aquela lesão, né? A gente comparar como apresenta aquela lesão com o que o tutor tá falando, como ela ocorreu, vamos dizer assim. Exato, exatamente. Quer dizer, será que aquela lesão, da forma que está se apresentando, era possível ser manifestada do jeito que o tutor falou que aconteceu? Então tem que ter muito esse instinto investigativo em prol da proteção do animal, né? E da proteção humana também. E cair também, né? Às vezes as pessoas acreditam que quem faz, né? Quem acaba fazendo esse crime com o animal de maus tratos, não leva ao veterinário. Ele não gosta, por isso que ele faz, ele não vai levar, pelo contrário, Pelo contrário. A gente tem visto que muitas vezes o tutor que maltrata é o tutor que leva, né? Só que é um tutor que mente, é um tutor que se contradiz o tempo todo durante a consulta. Por isso a importância de uma anamnese bem feita. Bem, infelizmente esse assunto ele não vai se esgotar tão cedo e por isso que é importante a gente difundir, informar a população sobre o que é maus tratos, a gente falar mais sobre bem-estar animal, né? Ali o que o nosso animal necessita para estar bem, para viver em bem-estar. E temos mais outras espécies, né, que a gente pode abordar e assim a gente vai trazendo aqui para vocês, pois o maus tratos, infelizmente, ele tá aí, infelizmente também tá com nós humanos e olha a importância da gente denunciar os maus tratos aos animais também para a proteção de toda a comunidade. Então, Mariana, muito obrigada pela sua contribuição, foi muito importante esse bate-papo e a gente agradece com todo o seu conhecimento trazer aqui ao nosso público. Continuo à disposição para discutir esse e outros assuntos que sejam do interesse do público e agradeço a oportunidade de participar. E aí, gostou do nosso bate-papo? Então já deixa seu like aqui, se inscreva no nosso canal e compartilha com mais pessoas sobre essas informações tão importantes. Fez sentido para você a proteção dos nossos animais contra os maus tratos? Então vamos difundir cada vez mais para as pessoas denunciarem e a gente proteger o bem-estar dos nossos animais e também de toda a comunidade.